Chegou a hora do entrevista do JL. O assunto de hoje é o seguinte, hein? Para você ter uma ideia, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal validou a regra que permite bancos a retomar sem ação judicial imóveis inadimplentes. Para atender um pouco mais sobre essas implicações legais e também sobre outros temas relacionados a isso, estou aqui no estúdio com a advogada especializada em regularização de imóveis, Monize Lotfi. Agora falei corretamente. Tudo bem, Monize? Tudo bem. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Obrigada. Monize, eu queria saber o seguinte, para a gente abrir as nossas perguntas aqui. Como um advogado imobiliário pode auxiliar na análise de contratos de compra e venda? Nesses tipos de contrato, recomenda-se investigar a real situação jurídica do imóvel, que é por meio de toda a documentação existente. O primeiro passo é solicitar a certidão do registro de matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, por meio desta certidão, já se tem a exata noção da situação do imóvel, mas também não podemos esquecer de saber a situação jurídica do vendedor também, porque temos que saber se o vendedor, o dono do imóvel, ele pode vender este imóvel. Há casos em que o vendedor possui uma dívida e esse imóvel garante o pagamento da dívida. Então, em caso de venda de um imóvel com dívida, é possível que o comprador tenha problemas em razão da existência dessa dívida. Então tem que haver um trabalho de investigação bem detalhado para não ter problema. Inclusive, se chamou a atenção, caso a pessoa que esteja te vendendo tenha algum problema na justiça, esse imóvel, esse bem, enfim, pode estar impedido de ser vendido, é isso? Isso mesmo. Ok. Agora eu queria saber quais são as implicações legais de dívidas não registradas na matrícula do imóvel. Em tese, comprar um imóvel com dívidas que não estejam registradas na matrícula, presume-se que o comprador agiu de boa fé, porque ele desconhecia a dívida. Mas hoje, mesmo que essas dívidas não estejam na matrícula, é possível descobri-las por outros meios. Então, todo cuidado é pouco. Ainda que na matrícula do imóvel não esteja registrado, é possível saber por meio de certidões na Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho. Então, a certidão de matrícula por si só não certifica a existência de dívidas sobre imóvel. Existem outros meios que precisam ser verificados antes de comprar esse imóvel. Agora, como vocês analisam, você como advogada, como você analisa o risco de compra de um imóvel, por exemplo? Sim, é por meio de uma investigação. É investigação mesmo. Que se chama due diligence imobiliária. Significa diligências prévias antes de qualquer transação imobiliária. Isso é importante. Então, a pessoa tem que também saber disso, porque pode acabar tendo problemas. Agora, quando é essencial chamar um advogado imobiliário? Eu falo que em toda e qualquer transação imobiliária, porque a pessoa que vai comprar um imóvel faz um investimento alto. Na maioria dos casos é a realização de um sonho, o sonho da casa própria, passa uma vida juntando aquele dinheiro suado para comprar um imóvel. E hoje em dia não, sempre existiu muitos golpes nesse ramo. Então tem que ter o cuidado para saber se a pessoa está adquirindo o imóvel de quem realmente é dono. Existem golpes de pessoas que não vendem o imóvel, mas quando vai verificar pertence a uma terceira pessoa, e aí a pessoa perdeu todo o investimento. Então eu recomendo esse cuidado sim, para que o sonho da casa própria não seja o início de um pesadelo. Monize, agora eu queria saber qual o papel do advogado na regularização do imóvel. É essencial, não há como regularizar um imóvel sem um advogado, seja pela via judicial ou extrajudicial. E as medidas mais comuns para regularizar um imóvel é por meio da uso capião e da adjudicação compulsória. E quais são os requisitos para o uso capião? Depende da modalidade. Eu vou citar aqui a uso capião especial urbana, que é a mais comum e mais simples, que exige que o imóvel seja de até 250 metros quadrados, posse mansa e pacífica por 5 anos, que a pessoa
tem apenas aquele imóvel para moradia própria ou de sua família, justo título ou boa-fé. 5 anos. 5 anos. Isso aí é no caso de imóvel dentro de uma cidade, vamos dizer assim. Isso, Legal. imóvel urbano. Certo. Agora, para a gente encerrar, sobre a regra do Supremo Tribunal, né, Federal, que validou a regra que permite bancos a retomar imóveis sem ação judicial. O que você acha dessa nova regra? Olha, é mais um motivo assim para as pessoas terem mais cuidado ao adquirir um imóvel. Principalmente imóvel de leilão, porque esses tipos de caso permitem que o imóvel rapidamente vá para leilão. Eu vejo assim como algo que tem que ser visto com muito cuidado, porque no caso de financiamento imobiliário, por exemplo, você perguntou, né, em caso de contrato de compra e venda, por que é necessário um advogado? Para analisar o que a pessoa realmente está comprando, o que ela está assinando, o financiamento que ela vai se comprometer. Veja só, agora diante de uma decisão dessa, a pessoa que contrata um financiamento imobiliário, se ela se vê inadimplente em 3 meses, rapidamente ela pode perder o imóvel. Então, tem pessoas que assinam um contrato desse tão sério, sem ler. Verdade. Então é isso que eu falo para você. Vai comprar qualquer imóvel, seja por meio de financiamento imobiliário, consulte um advogado imobiliário. Assim você vai saber exatamente o que está comprando, o que pode acontecer em caso de inadimplemento, porque nesse caso, os bancos hoje possuem um poder imenso. É muito rápido a perda desse imóvel, a execução, para o imóvel ir para leilão. E é muito triste para a pessoa que perdeu. Perfeito. Moniz, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Eu que agradeço, um prazer. Tão importante, prazer recebê-la aqui, viu? Uma boa Muito tarde. obrigada, boa tarde.